Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para você, a sua casa, a sua família, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida. Eu quero deixar uma palavra de Deus nessa manhã, de quinta-feira, dia 17 de julho de 2025, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 10, os versos 23, 24 e 25, que vai dizer o seguinte: Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí o verso 25 vai dizer: não abandonando a nossa congregação. Vou repetir: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Bom, muito bem, eu li o versículo 25 aqui, que é o tema principal desse vídeo, do capítulo 10 da carta aos Hebreus, e talvez você assistindo esse vídeo já tenha em mente o que eu vou abordar a respeito desse tema, que é pessoas que não conseguem se submeter a uma liderança cristã. Pessoas que dizem assim: eu tenho Deus na minha vida, eu leio a Bíblia na minha casa, eu tenho uma vida de oração, mas eu não preciso ir a uma igreja, para poder servir ao Senhor. E é bem verdade que Deus, o apóstolo Paulo vai dizer em Atos, capítulo 17, versículo 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É claro que a igreja não salva ninguém. Quem salva é a graça, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A igreja não salva, porém, um salvo deseja estar na igreja. E tendo dito isso, talvez, não somente eu, conheço várias pessoas, mas talvez você conheça pessoas que elas até são simpatizantes da fé, elas até gostam da Bíblia, gostam da palavra, gostam dos louvores, mas há muitos meses não frequentam uma igreja, Talvez nem vá à igreja mais, talvez nem cultue mais ao Senhor há alguns anos, alguns meses, E alguns dias já não sabe mais o que é estar diante da casa do Senhor, O salmista no capítulo 23, versículo 6, Davi vai dizer o seguinte, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O versículo 6 vai dizer: e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então a Bíblia toda, desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, que é o findar de todas as coisas, nos traz essa importância, essa incumbência de nós estarmos diante do Senhor na sua casa. Como eu falei anteriormente, que a igreja não salva, porém um salvo deseja estar na igreja. Mas por que o Senhor fala isso para mim? E por que eu falo isso? Porque aqui no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, tá bom? O versículo 25 da carta aos Hebreus, capítulo 10, vai dizer: não deixemos de congregar-nos. A palavra deixemos no grego significa a palavra enkataleipo, que significa afastamento. A palavra congregar-nos significa epissinagoge. O que é epissinagoge no grego? Significa reunião em um lugar, ou assembleia religiosa dos cristãos. O próprio Jesus Cristo, ele reuniu 12 pessoas, ele reuniu os apóstolos, os discípulos, ele foi um tipo de pastor para aquelas pessoas. Os próprios apóstolos, após a morte de Jesus, foram um tipo de pastores para aqueles a qual eles estavam discipulando. E assim é na história de todo o cristianismo. Você vai ver, depois de toda a Idade Média, aquele período difícil que a igreja passou, na Reforma, após a Reforma, e assim até os dias de hoje. Então, infelizmente, nos dias de hoje, esse movimento chamado desigrejados, Pessoas que, como eu falei aqui, eu repito, há dias, há meses, talvez há anos, não frequentam uma igreja, mas elas acham que se lerem a Bíblia dentro da sua casa, estiverem em oração dentro da sua casa, elas estão agradando a Deus. Pode parecer meio espantoso isso que eu estou falando, porque pode parecer, nossa, quer dizer então que uma pessoa só vai ser salva se ela estar na igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quem estabeleceu a igreja foi o próprio Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 16, ele olhou para Pedro e disse o seguinte: tu és Pedro, e sobre essa rocha, que ele estava falando dele mesmo, do próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A pergunta que não quer calar é: se nós não devemos ir para a igreja, então por que Jesus Cristo inaugurou a igreja? Simplesmente por inaugurar? Então nós estamos vendo que um tempo muito difícil,
Paulo disse que nós viveríamos tempos trabalhosos, e esses dias chegaram. Então nós vivemos um tempo onde pessoas não conseguem mais se submeter a uma liderança, né? Eu estive lendo essa semana o livro de Josué, o livro de Juízes também, e a gente vai ver a todo tempo, quando Moisés é morto, o povo poderia ficar à deriva, né? E fazer aquilo que eles bem entendiam, mas Deus vai dizer para Josué: o meu servo Moisés é morto, agora eu coloco Josué à frente do povo. No momento que Josué morre, lá em Juízes, capítulo de número 1, o povo vai dizer, quem nos ajudará a subir contra os amorreus, contra os jebuseus, contra toda essa nação que nós temos que vencer para poder habitar na terra que o Senhor jurou aos nossos pais? Deus instaurou juízo no meio do povo, ou seja, o povo sempre teve um tipo de liderança, sempre esteve alguém à frente. E nós vivemos um tempo hoje onde pessoas não querem estar debaixo de uma liderança. Outra coisa, dei para você aqui o versículo 23, do capítulo 10 de Hebreus. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aí o versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como que nós vamos nos estimular ao amor e às boas obras? Aonde que nós vamos fazer isso? Dentro da igreja. A gente vai ver Paulo, né? O maior doutrinador do Novo Testamento da Bíblia, né? Moisés no Antigo Testamento, Paulo no Novo Testamento, o maior doutrinador da igreja. Paulo escreveu praticamente metade do Novo Testamento. E Paulo sempre incentivando a estarmos reunidos, a estarmos presentes como o corpo de Cristo. Até mesmo você que talvez não frequenta uma igreja, não vai a uma igreja, eu te pergunto, como você vai fazer parte do corpo de Cristo? Vivendo como membro individual. Não tem como. Eu não vi um Jesus sozinho diante da última ceia que ele preparou antes da sua morte. Eu vi um Jesus, um Cristo que estava reunido com os seus discípulos, ou seja, a igreja ali. Já uma pré-figuração da igreja que seria instalada ali em Atos capítulo de número 2, quando o Espírito Santo desce e ali começa a história da igreja que nós conhecemos, a história da igreja primitiva, né? Então, para o ato da Santa Ceia, é necessário que nós venhamos a estar juntos, venhamos a estar em comunhão, né? Todos nós que somos batizados, que fazemos parte e aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, fazemos parte de um corpo, né? Um é um pedaço de um corpo, o outro é um pedaço do corpo e Jesus Cristo é o cabeça. Aí eu te pergunto, poderia um membro viver somente sozinho? Se eu cortar o meu braço, cortar o meu punho, cortar a minha mão, você acha que essa mão arrancada do meu corpo, ela vai sobreviver sozinha? É claro que não, ela vai morrer. É necessário estarmos unidos. Então eu deixo esse vídeo para você. Talvez você está assistindo esse vídeo e achando que simplesmente por assistir um vídeo que fala da palavra de Deus, você já está isento de estar dentro de uma igreja, está isento de estar debaixo de uma liderança, mas não, né? Você está em desobediência à palavra do Senhor, né? Eu vejo de Gênesis a Apocalipse várias pessoas que se submeteram a uma autoridade. E lembre, quem inaugurou a igreja, quem instalou a igreja na terra, não foi homens, foi o próprio nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, procure uma igreja, procure uma liderança séria, procure uma igreja de oração, procure uma igreja de palavra, procure uma igreja que faz a obra missionária, né? Que com certeza, se você encontrar uma igreja que prega a verdade, uma igreja que vive uma vida intensa de oração, e uma igreja que é compromissada com as missões, seja nacionais ou transculturais, você estará agradando ao Senhor. Amém? Deus te abençoe.